a paz. O Douglas falou mais alto que a igreja, hein? A graça e paz, povo de Deus. Amém. Aleluia. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Um domingo aí bem cansativo, né? Domingo bem cansado aí para os homens aí, né? Semana foi bem puxada. Como diz o meu amigo David, né? O velhinho aqui já está cansado já. Mas graças a Deus que eu estou fazendo parte dessa obra aí. É um prazer estar podendo contribuir com a casa do Senhor. Eu já fiz muitas coisas para o mundo, fiz muitas coisas para mim, e agora estou tendo a oportunidade de fazer algo para o Senhor. Então é um motivo de muita alegria a gente estar fazendo parte desse mover que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu gostaria de agradecer aí a todos os homens, né, dessa igreja que participaram e estão participando dessa obra, né? Pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas a essa obra. Tem muitas pessoas que não conseguem ir, porque estão trabalhando, né? Outros problemas de saúde, mas a maioria está lá, entendeu? Dando o seu suor, né? Dando uma contribuição para a casa de Deus. Tem uns que ficam mais ligados, igual Cleito, né? Igual João 1, João 2, né? Pedrinho, esses homens aí que estão ligados direto aí, né? Então, que Deus possa renovar a força desses jovens aí. E todos aqueles que fazem parte, né? David, Ataí, Lucas, meu irmão Williams, Mauri, todos homens, né? Eu esqueci de alguns, mas todos estamos lá ligados lá, Ataí. Então, que Deus possa nos estar restaurando. Mas vamos lá, ler a palavra de Deus. Amém? A palavra que Deus colocou na minha vida para trazer hoje para a amada igreja, comer na mesa do rei, aleluia, uma palavra de edificação, né? Uma coisa nobre, comer na mesa do rei, não é para qualquer um, e nunca vai ser para qualquer um, só para os escolhidos, pessoas íntimas, pessoas que têm compromisso com ele, e que fazem parte do seu ciclo. E essa palavra que Deus me deu, fala sobre esse assunto, amém? Glória a Deus. Tá. O livro está em 2 Samuel, livro de 2 Samuel 9. Glória a Deus. Segunda Samuel 9. Antes de Deus lhe der ou lhe dar algo grande, Ele vai preparar você para isso. Ele nunca vai te dar algo que você não está preparado para receber aquilo que Deus tem para dar. Deus deu essa igreja para as nossas vidas, nossa responsabilidade, porque Ele viu que estava na hora da gente amadurecer e dar o segundo passo. Então Ele preparou todos para isso. E todos aqueles que são preparados estão aptos a fazer grandes coisas. Eu tenho um exemplo claro disso aí que eu vi nessa igreja, foi o Joãozinho. Joãozinho começou na bateria aqui, ele queria aprender, né? E começou arranhando e tec, mais barulho do que nada, né? Mas a persistência dele, ele vinha de noite, ele vinha de manhã, ele ficava aqui à tarde, ele vinha, e hoje é essa bênção da nossa vida. É uma bênção, esse menino aqui é uma bênção, ele está tocando como gente grande, porque ele correu atrás do objetivo, e Deus o abençoou, o esforço dele. Muitos assim, fizeram a mesma coisa. Então, Deus ele está apto a dar coisas grandes para as pessoas. Porém, nós temos que estar preparados para receber, porque senão se perde. E aqui nós temos uma história de um homem que estava preparado. Porém,
Deus, para ele estava preparado, mas Deus viu e falou: não, você não está preparado ainda. Eu tenho que preparar você, o seu espírito, preparar a sua natureza. E esse homem foi preparado. E muitas vezes Deus, para preparar alguém, Ele tem que levar essa pessoa para o deserto. Ele tem que levar para o vale. Deus tem que limpar essa pessoa. Tirar os pecados, os defeitos, aquilo que vai atrapalhar o andar na fé, o andar na presença de Deus. Assim foi com Davi. Antes de ser levantado, melhor dizendo, como o rei de Israel, como o maior rei de Israel, ele teve que ser preparado antes. E nós conhecemos a história de Davi. Davi, um homem ungido para ser rei, um homem segundo o coração de Deus, passou pelo tratamento do Senhor. E essa história que nós vamos narrar. Para a gente entender o que a gente vai ler na Escritura, essa palavra de 2 Samuel 9:1, a gente temos que entender o que levou a isso. E é isso que nós vamos tentar entender na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. 2 Samuel 9:1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Repete aí, igreja, Ziba. Mais uma vez, Ziba. Esse é o homem. Chamaram-no, que viesse até Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aonde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amei, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, à casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filhos de Saul, a Davi, e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe a Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre em minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Amém? Até aí. Aqui nós vemos uma história que muitos conhecem. A história de Mefibosete, um filho de Jonatas, que o destino armou uma cilada para ele. Mas, felizmente, com um desfecho feliz. Mas antes de entrarmos no conteúdo, vamos explanar agora a circunstância que levou a isso. E entender o que aconteceu naquela época, para aquele menino estar naquela situação. O povo de Israel queria um rei. E eles chegaram para Samuel e falaram: Samuel, nós queremos um rei. Todas as nações da terra têm rei, e só nós não temos reis. E nós queremos um rei, Samuel. Fala com Deus, porque naquele tempo, Deus não queria rei. Deus era o rei de Israel. O Senhor é que era o soberano de Israel. Mas o povo, insatisfeito, como sempre,
queria um rei. E falou para o profeta Samuel: fala com Deus, nós precisamos de um rei. E Samuel chega a Deus e fala: Senhor, o povo quer um rei. O povo está insatisfeito. E Deus fala: se o povo quer um rei, explica para eles as condições que é ter um rei. As obrigações, o que vai ter que sair, a opressão, tudo aquilo que sofre aqueles que têm um rei. E o profeta falou, mas o povo estava tapado. Eles queriam porque queriam um rei. E Deus falou para o profeta: vai, e entrega para esse povo um rei que eu vou te mostrar. E Deus coloca um rei, do jeito que o povo queria. Um homem alto, bonito, a palavra de Deus fala homem bonito. Você imagina só, a palavra de Deus falando que um homem é bonito. Então você imagina só, minhas irmãs, como que o camarada não era para ser, hein? Alto, musculoso, que da cintura para cima era o pitbull, brabo, corajoso, valente, o tipo rei, vindo de família com recursos. Quando Samuel bateu os olhos nesse menino, falou: esse aqui. E levou para o povo viu, falou: esse é o rei. E ele foi ungido rei, de acordo com o povo. E Saul se torna rei daquele povo, o povo de Israel. Indo ao contrário daquilo que Deus queria. Deus fala com Samuel: esse é o rei. Unja ele, ungiu. Foi levado, apresentado aos sacerdotes. Houve a cerimônia e começou a reinar. Porém, Samuel se perde no caminho. Se perde, ele não tinha estrutura. Ele não foi modelado para ser rei. Saul. Isso aí. Se perde. E aí a gente vemos que aquilo que não tem estrutura, que não foi preparado, moldado, se perde. E aconteceu com Saul. E aí Deus fala para Samuel: vai lá, vai na casa de Jessé, e vai lá que eu vou te ungir. Eu vou dar para você a autoridade para você ungir um rei na casa de Jessé. E Samuel foi e mandou chamar os filhos de Jessé. Vem um, vem outro, vem um, vem outro. E acabou-se os filhos da casa. E Samuel fala para Jessé: acabou-se os filhos? Não tem mais nenhum. Porque nenhum desses aqui, Deus me falou que ia ser rei. Tem um lá no campo, que cuida de ovelhas, as ovelhas malhadas. Baixinho, o ruivo. Está lá escondido lá. Manda chamar. E veio. E quando Samuel bateu os olhos nele, Deus falou: esse é o homem segundo o meu coração. Unge ele. E Deus ungiu o menor, o desprezado. Mas entre ungir a rei e ser coroado, há um percurso a ser conduzido. Não pense que você, eu estou preparado, eu fiz uma faculdade, que você já vai entrar no mercado de trabalho e já vai começar a ganhar dinheiro igual a gente pensa. Não é assim. Tem um processo. É uma longa caminhada para seguir. E Deus mostrou isso. Vou te ungir, mas não vou deixar você sentar no trono agora. Vai continuar Saul como rei. E Davi entra no processo de treinamento. Ele estava pronto, ele matou o urso, ele matou o leão, ele dominou, entendeu? Aquele gigante, Golias, matou ele, entendeu? Com a sua própria espada, cortou a sua cabeça, entendeu? Foi coroado pelo povo, mas ele ainda não estava pronto. Tinha algumas partes que tinha que ser tratada. Para ser instrumento de Deus, a gente temos que entrar na vontade, no centro da vontade de Deus. E Davi entrou no centro da vontade de Deus.
Ele aceitou, ele não foi soberbo. Eu quero, fui ungido, eu tenho autoridade. Mas Deus não tinha colocado ele no trono. E por isso ele honrou ainda o rei que estava sentado no trono, Saul. Mas por que Deus não tirou logo Saul do trono e colocou Davi? Porque ele não estava preparado. Ainda havia algum ponto para ser tratado. Davi, rapaz valente, matou urso, matou leão, porém, tinha que ainda ser tratado. Davi, quando mata o gigante, Golias, o povo começa a cogitar o nome dele. E aquele nome sendo cogitado, vai cair diretamente nos ouvidos de Saul. E Saul fala assim: eu tenho que ter esse rapaz perto de mim. Trouxe Davi para junto, porque um espírito maligno estava perturbando Saul, e ele não conseguia dormir, e ele ficava perturbado, agitado, e Davi tocava harpa, e Davi foi levado para a casa real, e ele tocava harpa, e a harpa acalmava, e o espírito que perturbava Saul ia embora. Porém os rumores continuavam a aumentar. Davi o grande, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquela palavra foi entrando dentro de Saul, e ele foi se irritando com aquilo. E ele começou a olhar Davi como um adversário, como um inimigo, porque o povo já estava adorando, já buscando colocar ele como rei. E quando o homem se sente acuado, se sente perseguido, se sente deixado para trás, ele começa a colocar certas coisas no seu coração, e começou a fomentar aquilo, a fermentar. E ele começou a colocar no seu coração: eu tenho que eliminar esse adversário, eu tenho que eliminar esse concorrente. E Saul por várias vezes tentou eliminar Davi. E aquele que foi ungido, que foi levantado para ser rei, é obrigado agora a viver corrido. Aquele que tem promessa, é obrigado agora a andar pelos desertos, pelas cavernas, andar pelos matos, escondido, perseguido, igual um cão louco. Porque Saul tinha colocado no seu coração: eu tenho que matar Davi. E ele perseguiu o ungido de Deus. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse com Davi? Porque Deus não tirou Saul do trono. Porque Saul era uma ferramenta para trabalhar aquilo que precisava ser trabalhado na vida de Davi. Saul foi a ferramenta certa que Deus usou para preparar Davi para o seu grande reinado. Poderia ser outro, mas Deus falou: não, vai ser esse. Parecia ser fácil tirar Saul e colocar Davi, mas o tempo certo pertence a Deus. Saul atentava contra Davi, e Davi corria. Saul ia atrás de Davi pelo deserto, Davi corria. Saul ia em outro lugar, Davi corria, se escondia, ia se escondendo, porque ele não queria tocar naquilo que Deus ungiu, o rei. Ele tinha honra, porque no caminho da unção até o trono,
tinha um Saul. E na nossa vida, meus irmãos, da nossa bênção, da nossa vitória, tem um tempo. E esse tempo nos traz alguns obstáculos. E alguns obstáculos são igual Saul, que impede a bênção, impede de tomar posse daquilo que Deus já te deu, já te presenteou. Mas ainda há um período. E na vida de Davi era Saul. Precisava Saul sair do trono. Mas não poderia ser pela mão de Davi, porque Davi sabia que aquele era um homem que Deus colocou no trono. E somente Deus pode tirar alguém de algum lugar quando o próprio Deus coloca. Deus permite Saúl em nossas vidas, para que nós possamos ser moldados, trabalhados. Porque pessoas, muitas vezes, quando recebem as coisas muito fáceis na vida, tendem a se distanciar de Deus, tendem a se recuar, a sair fora. Eu não preciso mais, eu já alcancei meu objetivo. Então Deus coloca, muitas vezes, Saúl em nossas vidas, para que nós possamos ficar alertas, ficarmos preparados para as batalhas e para os desafios. Porque Saúl, ele era um perseguidor de Davi. E o inimigo é perseguidor das nossas vidas. Ele está perseguindo as nossas vidas para tirar a nossa família, tirar a nossa saúde, tirar a nossa paz, tirar tudo aquilo que Deus nos deu. E o inimigo, ele fica furioso, ele quer tirar isso, porque nós somos ungidos, nós somos filhos de Deus, amém? Todos nós somos filhos de Deus. E sobre nós tem uma unção. E Deus, Ele nos deu essa unção, e o inimigo quer nos tirar essa unção. Quando o povo começa a exaltar Davi, Saúl matou 1000, Davi matou 10.000, a inveja toma conta do coração de Saúl. E muitas vezes, a inveja nasce no coração da pessoa, e essa inveja quer tirar aquilo que Deus deu para a pessoa. Porque o invejoso, ele não quer algo igual, ele quer aquilo que a pessoa tem. O invejoso, ele não quer simplesmente, eu quero uma camisa igual a do pastor. Não, eu quero aquela camisa do pastor. Eu quero a família igual a do David. Não, eu quero a família do David. Então o invejoso, ele quer isso. Então Davi, ele não queria o trono, porque o trono já era dele. Ele só queria a honra, a fama que o povo estava dando para Davi. E aquilo foi envenenando Saúl. E a partir desse momento começa a prova de Davi. Mesmo ungido, teve que sair, ir embora, fugir da espada, fugir da morte. Davi teve que viver em cavernas e desertos, como eu falei anteriormente, por 15 anos, fugindo e sendo perseguido, vivendo longe da sua família, da sua pátria, vivendo de favores, em aldeias que o acolhia, para não entrar em conflito com Saúl, o rei de Israel. Mas ele cumpriu o princípio de não tocar aquele que Deus colocou. Davi colocou no seu coração, não vou tocar. Por mais que, em várias situações, Deus deu Saúl em suas mãos. Dentro da caverna, quando dormia no acampamento, Deus deu ele nas mãos de Davi. Mas Davi não usou daquilo que muitos homens usam, ou muitas pessoas usam. A oportunidade de eu puxar o tapete. De conseguir uma coisa pelas minhas mãos, pelas minhas forças. Existem pessoas que têm o prazer de puxar o tapete do outro.
para subir, para crescer, para sentar no trono. Davi, como homem de Deus, não aceitou isso. E ele se desviou. Nesse ponto começa a prova de fogo de Davi, se tornar rei. No processo de lapidação de Davi, ele tinha uma coisa que se chamava religiosidade dentro do seu coração. Ele era um judeu, e ele obedecia às leis do Senhor, dadas por Moisés. E no livro de Levíticos 21:18, diz assim: pois nenhum homem pode apresentar oferta de alimento caso tenha algum defeito, que seja cego, aleijado, com defeito, braço quebrado, ninguém seja corcundo ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna em qualquer outra parte do corpo, ninguém que seja castrado. Então, Davi, ele vinha dessa religião, e ele sabia que a pessoa que tinha algum defeito não poderia entrar no Santo dos Santos, não poderia entrar no santuário. E para a religião dos judeus, uma pessoa que tinha uma deformidade, que era aleijado ou que era cego, essa pessoa, para eles tinham com ele que essa pessoa tinha pecado. E na passagem que nós vemos, quando Jesus, os discípulos de Jesus falou para ele: mestre, esse que está aqui aleijado, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus: nenhum nem outro. Ele está assim para a glória de Deus. Porque o povo naquela época achava que se a pessoa fosse cego, ou se ele fosse aleijado, é porque ele carregava um pecado muito grande, era uma maldição. E Jesus fala que não era isso. Então Jesus veio explicar, mas depois de Davi. Então antes de Davi, ele tinha isso na cabeça, que a pessoa que era aleijada, e Davi vai e invade. Depois de 12 anos, Davi invade a fortaleza dos Jebuseus. E os Jebuseus provocam Davi, porque aquela fortaleza era fechada de penhasco, era intranspassível. Os muros altos, os portões de ferro, de bronze, não tinha como o exército entrar lá. E os Jebuseus moravam lá, e falou assim: quem que é Davi, esse cão morto, para entrar aqui? Se ele entrar aqui, só os cegos e os aleijados dão conta dele. E isso cai no ouvido de Davi. E Davi fala para os seus soldados: quem quiser entrar para matar Jebuseus, vamos entrar pelos esgotos, pelas galerias. E chegando lá, o primeiro que matar um aleijado ou um cego, vai ser comandante do meu exército. E Davi entra pelos esgotos, e entrando na terra de Jebuseus, no palácio, mata todos os cegos e todos os aleijados. E toma conta do palácio. E lá faz a casa do rei. Mas tudo tem um preço. Quando Davi se senta no trono, e ele assume o reinado no palácio dos Jebuseus, ele fala que ninguém não vai entrar, nem cego, nem aleijado. Mas Deus tem um propósito em tudo. E Deus, ele coloca uma mesa perante nós, pecadores. E ele mostra o pecado. Ele mostra os nossos defeitos. Ele mostra tudo aquilo que é repugnante dentro de nós. E ele coloca isso numa mesa. E isso não foi diferente com Davi. Davi, ele tinha isso com ele. Porque ele vem de uma lei
que falava que os aleijados, que os cegos não poderiam entrar na casa de Deus. E ele é afrontado, e ele trata aqueles homens cegos e aleijados como pecadores, que deviam morrer mesmo. Ele tinha aquilo no coração. Então aquilo fermentou dentro dele. Mas Deus falou assim: ei, eu vou te mostrar para você aquilo que é de ruim que está dentro de você, que eu preciso tratar. É o que faltava para você assumir o trono. Deus faz Davi entrar no pensamento. Deus abre o seu pensamento. E ele lembra do seu passado. E volta lá atrás, quando ele era perseguido por Saul. E quando ele faz uma aliança com Jonatas. E essa aliança com Jonatas, filho de Saul, príncipe herdeiro, que ia assumir o trono, e fala para Davi: eu tenho eu tenho todo o direito de assumir o trono. Porém você, Davi, foi ungido por Deus para reinar sobre Israel. E Jonatas faz um pacto com Davi, que mesmo Davi sendo rei, ele nunca ia abandonar a sua descendência, e nem ia matar a descendência de Jonatas, a descendência de Saul. E Davi promete a Jonatas, e faz uma aliança, e faz um pacto. E aí, como nós vemos aqui na Sagrada Escritura, que num belo dia, Deus faz Davi lembrar do pacto, e pergunta a Ziba. Ziba aqui, eu mandei vocês repetirem a palavra Ziba, esse homem, que ele significa o diabo, o inimigo. Porque Ziba, ele sabia que Jonatas tinha um filho, que pela sorte do destino, quando recebe a ordem recebe aquela notícia que o seu pai, o seu avô Saul, o seu pai Jonatas, havia morrido na guerra, e foi deitado no solo. Essa notícia chega no palácio, e aquela notícia chega até essa criança, que tinha 5 anos de idade, e a sua ama desesperada, sabendo que os soldados inimigos vinham atrás da família de Saul, para matar toda a descendência do rei, ela pega essa criança e sai correndo, e essa criança, junto com essa ama, tropeça, e cai, e quebra os 2 pés dessa criança, e aquela criança, naquele sofrimento de ter perdido seus pais, de estar fugindo da sua casa, de estar indo para um lugar chamado Lodebar, ainda está com os pés quebrados, e por causa dessas fraturas, esse menino nunca mais andou, virou um aleijado, que se arrastava na terra amaldiçoada de Lodebar, a terra de tristeza e dor. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas têm uma casa boa, têm uma família boa, têm uma vida estável, e o inimigo das nossas almas entra nessa família, por causa de brechas, por causa de percas, por causa do nosso coração não estar voltado para Deus, e o inimigo entra, e acaba com a família, destrói casamento, destrói esperança, e aquilo que era para ser a promessa, para ser herdeiro, para ter um lugar de posição, acaba indo morar na sarjeta, em Lodebar. Quantas pessoas jogam seu casamento fora?
Quantas pessoas perdem o reino, o sacerdócio, por causa de acidentes ou por causa de imprudência. Mas que o Senhor possa nos dar entendimento para que não caímos nas ciladas do inimigo. Quando não há ninguém que interceda, porque Jonatas morreu, o seu filho aleijado, a sua herança perdida, não havia ninguém mais para ajudar aquele menino, que foi morar no pior lugar daquela época, mendigando o pão. Deus não se esqueceu de Jonatas e nem da sua descendência. E faz com que Davi se lembre da promessa feita a Jonatas. E ele fala: ei, Ziba, tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade de Deus? E Ziba, como o verdadeiro diabo, fala: tem um aleijado. Nem o nome não quis dizer, um aleijado. Porque Ziba queria aquilo que era herança, aquilo que era de Mefibosete. Ziba queria a herança de Saul. E quando o rei pergunta, ele fala: tem um aleijado. Por quê? Porque Davi não gostava de aleijado. Mas quando Ziba fala, um filho de Jonatas, imediatamente o rei dá um pulo do seu trono e fala: filho de quem? Filho de quem? De Jonatas. E imediatamente Davi: mande buscar esse menino. Ei, o mundo talvez não sabe de quem vocês são filhos. Talvez o mundo, as pessoas lá fora não sabem de quem vocês são filhos. Mas Deus sabe que vocês são filhos, herdeiros da promessa. E assim foi com Mefibosete. Chegou até o trono, veio arrastando até Davi. E Davi se levanta do trono e vai ao encontro desse menino. E pega Mefibosete pela mão e acompanha ele. E fala assim: aqui é o seu lugar, junto à mesa do rei. E aqui na mesa do rei você vai comer e vai beber enquanto você tiver vida. Porque tudo que era seu, eu vou restituir. O inimigo pode ter levado você lá para Lodebar. Mas não esqueça que nós temos um Pai. E nós temos um que nos abençoa e que nos resgata. E que pagou um preço pelas nossas vidas. Um preço que foi pago através do sangue. Jesus Cristo. E Ele nos chamou para sentarmos à mesa e comer eternamente com o Senhor. Amém? Essa era a palavra que Deus trouxe para a igreja. Nós temos um pai, como Mefibosete tinha um pai. E quem tem um pai, tem promessa. E quem tem promessa, não vai morrer em Lodebar. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Por mais que estamos passando por tempos difíceis, tempos de enfermidade, tempos de luta, tempos de provações,
Muitas vezes estamos passando por dificuldades na família, estamos passando por lutas, por desafios, por gigantes, vivendo tempos difíceis. Muitas pessoas estão passando em tempos de Lodebar, tempo de sofrimento e de dor. Mas o nosso Deus está aqui essa noite para falar que Lodebar não é o seu lugar. Lodebar não é o lugar onde você vai se acabar. Lodebar é o lugar onde você está, mas não vai ficar, porque o nosso Deus tem promessa nas suas vidas. Deus vai te tirar de Lodebar. Deus vai tirar esse sofrimento. Deus vai tirar essa angústia, essa dor. Deus vai tirar aquilo que está machucando o seu coração. Porque Deus tem prazer de realizar as promessas que foram feitas. Que o Senhor Jesus falou, que eu irei, mas eu deixarei o meu Espírito com vocês, o Espírito Consolador. Eu irei para preparar moradas para vocês. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até vivermos, tramam contra mim e comermos na mesa do Senhor. Isso vai passar, meus irmãos. Lodebar vai passar, e o Senhor vai nos dar o refrigério da sua presença. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado por nos tirar, ó Pai, da terra de sofrimento, por ter, Senhor Deus, nos resgatado do lamaçal do pecado, por ter nos colocado, nos concedido o prazer, ó Pai, de comer na tua mesa. Obrigado, Senhor Deus, pelo agir em nossas vidas, pelo derramar, Senhor, pelas tuas palavras se cumprindo em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelas tuas mãos que nos protege, que nos guarda, que nos tira, ó Pai, da perdição e do pecado. Restitui, Senhor, restitui tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi tirado, que nós possamos, ó Pai, voltar a sentar na mesa do Senhor. Traga de volta todos aqueles, ó Pai, que um dia participaram da tua mesa e que estão desviados. Que o Senhor venha nessa noite tocar, venha trazer, venha restaurar, e que as tuas mãos estejam sobre a vida de cada um. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.